Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Celebramos hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Esta solenidade tem o seu centro do mistério da comunhão entre Deus e o homem, mistério este que Jesus Cristo viveu em primeiro lugar no seu corpo oferecido por nós e que agora continua na Igreja. Honremos a Eucaristia como presença de Jesus e deixemo-nos alimentar por Ele, para sermos mais solidários. Dispomos-nos, irmãos, para celebrar esta Eucaristia na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, com um coração renovado. Por isso, com humildade, reconhecemos o nosso pecado. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo
os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer água para ti, e no deserto te deu a comer o maná que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Jerusalém,
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. Palavra do Senhor. Convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Todas as vezes que celebramos a festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, somos tomados por sentimentos, emoções de assombro, de maravilha, porque sentimos que entramos num mistério que se inicia na terra, é o pão, fruto do trabalho do homem, e que desemboca no seio da Santíssima Trindade, quer dizer, na eternidade de Deus, como vimos nas palavras de Jesus no Evangelho: quem comer deste pão viverá eternamente. A festa da Eucaristia que celebramos hoje, a diferença da instituição da Eucaristia que celebramos na Quinta-feira Santa, significa colocar no centro da vida
colocar no centro da nossa cidade, das nossas ações, da nossa vida de cada dia, da nossa família, também no centro da política, da ação social, de qualquer acontecimento humano, colocar no centro o pão da Eucaristia, a carne e o sangue de Cristo. Este pão é pão do caminho. A primeira leitura lembra-nos que também hoje somos um povo peregrino, que caminha, movido por grandes expectativas e esperanças, mas também rodeados de dificuldades, de problemas, como a fome, como a solidão, foi aquilo que experimentou o povo de Israel no deserto, mas também olhando para o nosso tempo, a falta de emprego, de relações humanas, de misericórdia, de ternura, a falta de paz, de amor. No deserto deste mundo, como o povo conduzido por Moisés, nós, homens e mulheres deste tempo, podemos aprender que só Deus é capaz de matar a sede e a fome e de reavivar a chama do amor e da esperança. Eis, portanto, que a solenidade do corpo de Deus é a festa em que lembramos com gratidão e espanto todos os dons de Deus à humanidade. E esses dons encontram, podemos dizer, o momento mais alto no Filho de Deus que veio ao mundo e permanece presente no meio de nós como pão que dá a vida. Visto que estamos numa igreja que faz parte de uma unidade pastoral de cariz franciscano, é-me espontâneo convidar-vos a lembrar a grande devoção e marca eucarística que deixaram tantos santos franciscanos, a começar por Francisco e Clara de Assis, passando por Antônio de Lisboa e até Santa Beatriz da Silva e São Maximiliano Kolbe. Os franciscanos propagaram, desde a primeira hora, uma fé vivíssima na presença real do Senhor na Eucaristia. Todos lembramos o episódio da mula que se ajoelhou diante do Santíssimo apresentado por Santo Antônio, uma mula que estava de jejum há 3 dias. Foi a resposta aos desafios que os hereges colocaram ao nosso santo. Mas é São Francisco que pegou a sério o convite do Concílio de Latrão, estamos no ano de 1215, que lançou uma renovada evangelização na Europa daquela época e, ao mesmo tempo, uma espiritualidade eucarística no meio do povo, definindo solenemente que as espécies do pão e do vinho contêm verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, Francisco tinha uma grande devoção e tem páginas sublimes sobre a Eucaristia, lembrando, por exemplo, que todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, através das mãos dos sacerdotes, desce o Filho de Deus no meio de nós, como desceu no seio da Virgem Maria quando se fez homem, por obra do Espírito Santo. Portanto, cada dia ele vem até nós nas aparências da humildade do pão. Por isso, Francisco de Assis enviava os seus frades, por vezes, com a vassoura na mão, para fazer as limpezas daquelas igrejas abandonadas e também para recolher as páginas dos livros sagrados da liturgia e para guardar a Eucaristia num lugar digno. E Santa Clara, que procurava tecer os panos para confeccionar os corporais que depois ela mesma oferecia às igrejas do Vale das Colinas de Assis. Mas também é famoso um outro episódio quando Santa Clara travou a incursão dos mouros que ameaçava a cidade com a força da oração e do Santíssimo apresentado na custódia.
Meus irmãos, colocamos e tornamos visível a presença do Santíssimo no meio da nossa vida, também no meio da nossa cidade. As procissões, a adoração, não são e não pode ser apenas um desfile de uma igreja saudadosa do passado, que tira dos guarda-fatos sinais do seu poder, mas é simplesmente colocar Deus de amor, o pão vivo, dentro do nosso caminhar, dentro dos desafios da nossa história, da nossa vida, sem esquecer que a carne de Cristo mantém-se viva e presente também na carne dos pobres do nosso tempo. E sempre estes santos, sobretudo Francisco, Antônio, nos lembra que adorar e contemplar a Eucaristia significa também socorrer e encontrar os pobres do nosso tempo, como Francisco soube abraçar o leproso e descobrir que o seu coração, a sua alma, passou de uma experiência de amargura a uma experiência de doçura da alma e do corpo. Procuramos aprofundar, então, a vivência do mistério admirável da Igreja, da Eucaristia, que é o coração da Igreja. Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e desceu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos, e seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a nossa oração comum a Deus Pai, para que o corpo e o sangue de Cristo seja o penhor da salvação do mundo, cantando cheios de fé, celebra o ministério da Eucaristia em memória de Jesus. Como ele mandou fazer, oremos, irmãos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem aos fiéis o pão do céu, e pelos cristãos que o recebem e dele vivem, oremos, irmãos.
pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial. Oremos, irmãos. Por aqueles que receberam a graça de compreender que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, oremos, irmãos. Pelos fiéis que se alimentam do pão da vida, pelas crianças que o recebem a primeira vez e pelos agonizantes que o comungam como viático, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrarmos a ceia de Jesus, dai pão em abundância aos que o não têm e fazeis sentir aos cristãos mais fome do pão vivo que desceu do céu. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz que estas oferendas misticamente simbolizam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. É mistério admirável da nossa fé. Serve, Senhor, a vossa mão. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, o Patriarca Manuel,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Beatriz, São Maximiliano e Santa Clara e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos rezar dizendo o Pai Nosso, mas iremos dizer também o pão nosso de cada dia. Pedimos ao Senhor que este pão seja sempre um pão da fraternidade e também que nos torne amigos de Deus, amigos dos homens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Saudemo-nos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, a dizer uma palavra da vossa missão.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Lembro que hoje, em todas as cidades de Portugal e também do mundo, haverá a procissão do Corpo de Deus. Portanto, nós, aqui em Lisboa, e quem assiste na Eucaristia pela televisão, pela RTP, fica a saber que somos convidados a participar neste momento grande de fé e tornar visível que o centro da nossa vida é este pão eucarístico que sacia a nossa fome e também nos torna homens, mulheres solidários ao encontro dos mais necessitados. Às 5 da tarde, às 17 horas, sairá a procissão da Sé de Lisboa. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.